Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O assunto que eu vou falar, eu quero usar principalmente como referências do ponto de vista simbólico, dois documentários e um filme de ficção. No caso, o filme Elvis, né? De 1922, estrelado pelo Austin Butler. Um filme muito bom, mas que pessoalmente eu odiei, né? E dois documentários. Um é sobre a Amy Winehouse, né? E sua rápida degradação causada pelas drogas, pelo vício em drogas, certo? Um dos documentários se chama Amy, o Último Adeus. Foi filmado pouco depois que ela morreu, tem disponível no YouTube, legendado, foi feito por um canal britânico desses de notícias de celebridades, né? E o Amy, que está disponível na Netflix. Bom, em ambos os casos, do Elvis e da Amy Winehouse, você nota algumas coisas nas narrativas. O documentário, por mais que ele tente não ser uma obra de ficção, ele segue uma linha narrativa também, certo? No caso do que está no YouTube, a culpa pela desgraça moral dela, da Amy, e o que levou ao abuso de drogas e, consequentemente, a sua morte, é o pai. E no Amy, né, que está disponível na Netflix, é a é o marido, perdão, o ex-marido, no caso. Bom, só que logo no começo do documentário, Amy, ela tá lá, mostra um vídeo, ela por volta dos 18, 17 anos, indo ensaiar num estúdio com a banda dela. E lá você já vê que ela tá queimando um beck, né? Ela tá fumando maconha. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que seja errado ou certo, mas, por exemplo, a versão adotada de que foi o Blake Felder, que é o marido dela, que levou ela às drogas, que apresentou as drogas, é um pouco de mentira, de inverdades, digamos assim. Porque, assim, ela já consumia entorpecentes antes de conhecer ele. Se ele apresentou a heroína, como dizem, para ela foi ela que escolheu experimentar. Assim, né, como teve o vídeo que ela lançou dela torrando uma pedra de crack. E isso foi quando ela foi pedir visto pro Grammy, por causa desse vídeo foi cancelado, né, desse vídeo que escapuliu. O visto dela para os Estados Unidos foi cancelado, ela não pôde ir para a cerimônia. Gravou um vídeo agradecendo e por aí vai, certo? E o Elvis, o filme do Elvis, é uma obra de ficção também. Contudo, eles seguem, os três filmes, seguem uma linha determinista, digamos assim. Por exemplo,
Parece que tanto o sucesso do Elvis, como o megastar que ele se tornou, e uma posterior estagnação, o abuso de drogas, no caso listas, por parte dele, por aí vai, foi culpa exclusivamente do Coronel Tom Parker, certo? O que é, em grande parte, uma mentira, certo? Por exemplo, Elvis, ele não gostava de ler os contratos, ele assinava sem ler. Nisso daí, ele perdeu os direitos autorais sobre as próprias músicas que ele gravou, sobre as gravações. Ficou metade com a RCA, que é a gravadora, e metade com o Coronel Tom Parker, que no fim da vida ele devolveu para a família Presley. Certo? Outra coisa, por exemplo, no caso do Elvis, é que ele era um cara extremamente perdulário, certo? Por exemplo, ele tinha aquele grupo de puxa-sacos e músicos mais próximos, né, conhecidos como a máfia de Memphis. E um dia ele foi comprar carros Cadillacs para esse grupo, um para cada um, para ele e para os outros, né? E tinha uma velhinha, uma senhora namorando um carro, né, na vitrine. Aí, né, ele perguntou para a senhora se ele gostou, os detalhes em si, né, são desconhecidos, né? Mas ele foi lá e comprou à vista. Afinal, o dinheiro nunca foi um problema para ele, de fato, né? À vista, um Cadillac, que é um carro de luxo, tá? Para essa senhora, que ele nunca mais deve ter visto na vida. Ele nunca tinha visto antes e não deve ter visto depois. Tá? Que nem também, por exemplo, quando ignoram, por exemplo, no filme, os problemas próprios do Elvis, por exemplo. Por exemplo, tratam ele, a relação da Priscila, com a Priscila, esposa dele, como se fosse uma relação de um amor muito bem, bem românticozinho mesmo, bem adolescente, certo? Como se, por exemplo, ele já não tivesse amantes antes, durante e depois. Tanto que o divórcio em 1963 surgiu porque o respeito entre os dois, devido às múltiplas traições de ambos os lados, desassumiu. Perdeu-se o respeito, né? E a Priscila decidiu botar a viola no saco dela e ir embora, certo? Dizem que o amor ficou, ele até gravou uma música, não só uma música, na verdade, 3 músicas em homenagem a ela. It's Midnight, Separated Ways, essa música é lindíssima, e You Are Always On My Mind. Bom, mas não é o caso disso. Primeiro, ele era um cara que era viciado em drogas legais, certo? Tomava doses cavalares desses medicamentos, assim, a ponto dele tomar remédios para dormir, para se manter acordado e depois para voltar a dormir. Basicamente um ciclo vicioso. Outra coisa, por exemplo, é que ele pegava um avião para ir comer sanduíches de bacon. Eu não lembro o nome, é alguma coisa Mully, mas era um sanduíche que basicamente é meio quilo de bacon,
frito. E ele comia 5 ou 6 desses sanduíches. Além do sanduíche de banana frita, que é o famoso Elvis Sandwich. Tá? Outra coisa que aparece não aparece tanto assim no filme é que, por exemplo, ele era muito paranoico. Ele ficou muito paranoico, principalmente lá pela década de 70. No filme aparece quando tá baixando as cortinas, né, do teatro que ele tá se apresentando no cassino, um homem que invade o palco pra agarrar ele, né? Coisa desses malucos que fazem isso, né? E ele aplica um golpe de karatê. Só que, na verdade, na realidade, o Elvis era tão paranoico que ele andava com uma pistola para caso isso acontecesse. Felizmente nunca aconteceu. Imagine a calamidade do maior músico de todos os tempos atirar, balear alguém, né, no palco, na frente de uma multidão. Certo? Então, assim, obviamente, as influências externas têm um peso em nossas vidas. Contudo, nós, tanto a Amy Winehouse quanto Elvis, eles eram pessoas adultas. Outro exemplo, só para falar de uma questão pessoal do Elvis, ele era loiro, ele era um homem alto loiro de olhos azuis, que ele começou a pintar o cabelo de preto, porque o que acontece, na época da década de 50, quando ele começou a carreira, né, a maioria da mídia, né, fotos e vídeos, eram em preto e branco. Então, para dar um contraste, né, já que o cabelo, o topete, no caso da década de 50, as costeletas na década de 70, fizeram um contraste, né, davam um destaque, né, nas fotografias. E assim, ele num dado momento podia ter, como se diz, ter ignorado isso. Só que o medo de ver os cabelos brancos fez com que ele permanecesse pintando os cabelos até a morte. Detalhe, ele morreu jovem, com 42 anos. E assim, e o mesmo, de certa forma, também vale para Amy Winehouse. Ela era uma pessoa adulta que tomou suas decisões, certo? Ela era uma pessoa inteligente, certo? Dotada de capacidade. E nisso vem uma outra coisa. Um estudo, na verdade, uma série de pesquisas que gerou a argumentação de uma pesquisadora da Universidade de Melbourne, na Austrália, dizendo que os políticos deveriam pensar em estender, do ponto de vista legal, a maioridade dos 18 para os 24 anos, certo? Numa mistura rocambolesca, numa retórica, perdão, rocambolesca de dados biológicos com fatores socioeconômicos, ela usa essa argumentação de que a adolescência, de fato, se estenderia aos 24 anos. Certo? E que os políticos deveriam pensar acerca disso. Certo? Bom, primeiro, um dos argumentos dela é que o cérebro não termina de se desenvolver aos 18 anos. E isso é verdade. O cérebro, enquanto a gente estimula ele, como qualquer músculo, como qualquer parte do corpo, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, até o final da vida. Certo? A menos que algum tipo de demência, senilidade ou caduquices venham, né, a deteriorar a pessoa. Ou então é que simplesmente aquela pessoa que, por exemplo, não lê livros,
não lê um jornal, não procura se informar de nada, fica sentada, basicamente acorda da cama, levanta e vai deitar no sofá, depois levanta do sofá e volta para a cama. Aí realmente seu cérebro irá se degenerar, como todo o seu corpo, certo? E assim, outros fatores, os socioeconômicos que ela cita, é o do adiamento dos matrimônios e como se diz? E da paternidade e maternidade, certo? Contudo, é o seguinte, e assim, ela usa até um exemplo do que o IBGE chamou de geração canguru, e gente que dos 25 aos 34 anos continuam morando com os pais. Ignorando, por exemplo, o fator de que nominalmente os salários aumentaram, mas em termos de poder de compra, os salários, não em todo, mas em boa parte do planeta, se depreciaram, em especial no Ocidente, certo? É que nem, por exemplo, se a industrialização americana não se modernizasse e mantivesse os preços das mercadorias baixas, desde a década de 70 até 2020, o salário médio americano aumentou só 15%, certo? Por exemplo, no Brasil a gente faz greve e reclama de que não temos aumento real, mas o americano tem menos que isso. Os americanos tiveram menos que isso. Claro, mas isso é uma média geral de um país de mais de 300 milhões de habitantes, certo? Mas indo direto ao ponto. Basicamente, os 3 filmes e essa pesquisa querem, de certa forma, anular a vida adulta e manter os adultos infantilizados, certo? E, consequentemente, cada vez mais dependentes. Quando não dos pais ou da família, dependentes do Estado. Isso é problemático porque a maior parte da força produtiva é composta de adultos. E de adultos que aguentam a vida dura. Obrigado.